Olá, essa é a primeira aula do módulo 1, segundo bimestre, da disciplina de Filosofia do Ensino Médio. Meu nome é Diego Simão Martins e sejam bem-vindos à aula. Sócrates nasceu no ano 470 a.C. e foi um filósofo grego que revolucionou o pensamento ocidental. Ao contrário da maioria dos filósofos antigos, que se dedicavam a descobrir coisas muito longe do dia a dia das pessoas, Sócrates dizia que o homem deveria se conhecer primeiro para depois descobrir a natureza. Isso significa que mais importante que saber algo era saber algo sobre si mesmo primeiro. Sócrates era filho de um artesão e de uma parteira, tendo exercido o ofício do pai em sua juventude e ingressado em campanhas militares de guerras. A filosofia passaria, a partir de então, a abordar questões essencialmente humanas, questões advindas das relações humanas e do convívio em sociedade, como a justiça, o bem, a moral e a verdade. Contam que, certa vez, ainda em sua juventude, Sócrates visitou o templo do deus Apolo, na cidade de Atenas, onde ficou marcado pelas inscrições entalhadas no pórtico do templo: conheça-te a ti mesmo. Essa máxima do autoconhecimento tocou o filósofo para sempre. É muito comum hoje escutarmos estudantes dizendo que odeiam ir à escola, sem lembrar que o conhecimento é a porta de entrada para o mundo. Sem a escola, não se aprende a ler, interpretar, contar dinheiro, fazer operações simples, ler manuais, consertar coisas. Exige um conhecimento que primeiro é aprendido na escola. Por isso, reconhecer que precisa aprender é dar-se conta da nossa ignorância. Achar que não precisa ir à escola é achar de algum modo que já se sabe o suficiente. Sócrates afirmava que a sua ignorância, dizendo a frase segundo a qual mesmo o definia: só sei que nada sei. Esse reconhecimento da sua ignorância foi uma marca fundamental para estabelecer o seu caráter questionador de sábio, pois o reconhecimento da ignorância leva à busca pelo saber. A praça pública foi onde Sócrates iniciou sua filosofia. Uma das imagens que o identifica inteiramente com a filosofia e sua origem. Era um espaço enorme, uma espécie de pátio, também onde se realizava a feira. Ele andava pela praça de Atenas discutindo com os jovens. A intenção de Sócrates era provocar as pessoas com indagações sobre as palavras que usavam no cotidiano, para que elas passassem a ver o mundo de outra forma. Isto é, ver o incomum no comum. Isso porque algumas de nossas palavras são tão importantes que nos guiam. Justiça, beleza, amor, política, tradição, fidelidade e amizade. Sócrates era um filósofo no mais profundo sentido da palavra. Não só amava e buscava o conhecimento verdadeiro, mas acreditava que uma vida sem reflexão em suas próprias crenças e opiniões não vale a pena ser vivida. Uma vida sem exames não merece ser vivida. Provocar os jovens para que se deixassem levar pelas questões acerca do seu próprio cotidiano, por exemplo, quem é você, de onde veio, para onde vai, a fim de transformar a realidade, causando uma mudança de perspectiva, uma ruptura com o normal, chegando a questões mais elementares como o que é a justiça, o que é a virtude, fazendo com que o pensamento crítico se tornasse presente na vida de todos. A intenção de Sócrates era mostrar que o exercício livre do pensamento não possui instituição ou local definidos, os quais podem até mesmo impedir a livre circulação de ideias e não se confunde com os melhores lugares e espaços. O exemplo socrático do filosofar em praça pública, num livre mercado de ideias, nos mostra que a fecundidade do diálogo que busca questionar a vida como um todo não reside na conclusão de que podemos chegar, mas sim na curiosidade, ou seja, o que importa não é a solução das questões, mas ter a consciência que o problema da existência humana está aí para todos.
Ter a consciência de se questionar é preciso independentemente, isto é, sem uma autoridade dizendo o que é e o que eu devo fazer. Nos dias atuais, são muitas vozes nos condenando e ordenando o tempo todo, tomando conta da nossa própria vida. Somos criticados e empurrados a fazer coisas, vestir, usar, comprar, e tudo isso nos fazem parar para pensar. Para que serve tudo isso? Isso me importa de verdade? Esse grandioso filósofo sempre nos ensina que devemos garantir o nosso exame, a reflexão sobre a nossa existência. Não podemos dar ao outro esse poder. Como posso saber quem eu sou, se nunca paro para pensar sobre mim mesmo? Já parou para pensar sobre isso? É isso que significa a frase de Sócrates: uma vida sem exames não merece ser vivida. O autoconhecimento é de suma importância na construção da sua identidade e de revisão da mesma. O autoconhecimento, ou conhecimento de si, é tomar conta da própria vida. Envolve o uso da autoconsciência e o desenvolvimento da personalidade. Guiado pelo senso de justiça, também pode ser um projeto ético, quando o que se busca é a realização de algo que leve o sujeito a ser dono de si mesmo e, consequentemente, um ser humano melhor. O autoconhecimento pode ser obtido de forma natural, através da experiência de vida e do hábito de se auto-indagar. Refletir bastante sobre as escolhas e motivações, tentando fazer coisas novas, que são recursos valiosos para o autoconhecimento. Porém, algumas pessoas costumam utilizar algumas ferramentas como forma de ajudar esse processo, como estudos filosóficos, mas cada um deverá adotar a estratégia que melhor lhe convir. O grande marco que dividiu a filosofia em antes e depois de Sócrates está fundamentado na frase "conheça-te a ti mesmo". E foi essa frase que embasou toda a filosofia deste grande pensador que promoveu uma revolução no modo do ser do homem. Ao adotar a frase, o que Sócrates fez foi admitir que o primeiro passo para o autoconhecimento é a admissão da própria ignorância. E com isso, estabeleceu a missão de despertar nas pessoas a consciência de interrogar-se a si mesmo, buscando dessa forma sair do estado de ignorância em que se encontravam. E com isso, este filósofo afirmava que não seria mais possível ser feliz sem interrogarmos a nós mesmos. O que importa no mundo nada mais é do que o resultado do conhecimento de nós mesmos. Ao afirmar "sei que nada sei", ele reconhece de forma muito clara que não se sabe de nada, mas ao mesmo tempo sabe da coisa mais importante, que é a própria ignorância, que precisa solucionar essa ignorância. E esse é o primeiro passo para o autoconhecimento. O autoconhecimento de Sócrates está totalmente voltado para uma sociedade melhor e mais justa. Também, pois quando o sábio provoca os homens a olharem internamente, ele está provocando, a partir do seu autoconhecimento, o entendimento e o conhecimento do outro. E, conhecendo o outro, posso buscar o que é de melhor para todos e para a sociedade. Assim, a filosofia, Sócrates incitava que este autoconhecimento deveria ser praticado por todos, a todo momento e em todos os lugares, pois somente a partir dele poderíamos ter um mundo melhor. Sem o autoconhecimento, sem o olhar para dentro, sem o conhecer a essência do mundo que somos nós mesmos, não temos condições de conhecer e querer mudar o restante. A mudança começa em cada um de nós, começa por dentro, sejamos todos Sócrates de nossas vidas. A consciência da própria ignorância é o começo da filosofia. O que procurava Sócrates? Procurava a definição daquilo que uma coisa e uma ideia, um valor, é verdadeiramente. Procurava a essência verdadeira da coisa, a ideia do valor. Procurava o conceito e não a mera opinião que temos de nós mesmos, das coisas, ideias e dos valores. Qual a diferença entre uma opinião e um conceito? A opinião varia de pessoa para pessoa, de lugar para lugar.
de época para época. É instável, mutável, depende de cada um, dos seus gostos e preferência. O conceito, ao contrário, é uma verdade atemporal, universal, necessária, que o pensamento descobre, mostrando que é a essência universal, atemporal, necessária de alguma coisa. Por isso, Sócrates não perguntava se tal ou qual coisa era bela, pois nossa opinião sobre ela pode variar, e sim perguntava o que é a beleza, qual a essência ou conceito do belo, do justo, do amor ou da amizade. Sócrates perguntava que razões rigorosas você possui para dizer o que diz e para pensar o que pensa. Qual o fundamento racional daquilo que você pensa? Ora, as perguntas de Sócrates se referiam a ideias, valores, práticas e comportamentos que os atenienses julgavam certos e verdadeiros em si mesmos e por si mesmos. Ao fazer essas perguntas e suscitar dúvidas, Sócrates os fazia pensar não só sobre si mesmo, mas sobre toda a polis. Aquilo parecia evidente, acaba sendo percebido como duvidoso e incerto. Sabemos que os poderosos têm medo do pensamento, pois o poder é mais forte se ninguém pensar. Se todo mundo aceitar as coisas como elas são, ou melhor, como dizem e nos fazem acreditar que elas são. Para os poderosos de Atenas, Sócrates torna-se um perigo, pois fazia a juventude pensar. Eles o acusaram de desrespeitar os deuses, corromper os jovens e violar as leis. Levado perante a Assembleia, Sócrates não se defendeu e foi condenado a tomar um veneno, a cicuta, e obrigado a suicidar-se. Por que Sócrates não se defendeu? Porque, dizia ele, se eu me defender, estarei aceitando as acusações e eu não as aceito. Se eu me defender, o que os juízes vão exigir de mim? Que eu pare de filosofar? Mas eu prefiro a morte do que renunciar à filosofia. O julgamento e a morte de Sócrates são narrados por Platão numa obra intitulada Apologia de Sócrates, isto é, defesa de Sócrates, feita por seus discípulos contra Atenas. Sócrates nunca escreveu e tudo que nós sabemos de seus pensamentos encontra-se nas obras de seus vários discípulos. Platão foi o mais importante deles. Se reunirmos o que esse filósofo escreveu sobre os sofistas e sobre Sócrates, além da exposição de suas próprias ideias, podemos apresentar como características gerais do período socrático. A filosofia se volta para as questões humanas no plano da ação, dos comportamentos, das ideias, das crenças, dos valores e, portanto, se preocupa com as questões morais e política. O ponto de partida da filosofia é a confiança no pensamento, ou no homem como um ser racional, capaz de conhecer-se a si mesmo e, portanto, capaz de reflexão. Reflexão é a volta do pensamento que ele faz sobre si mesmo para conhecer-se, é a consciência, conhecendo-se a si mesmo como capacidade de conhecer as coisas, alcançando o conceito ou a essência deles. Como se trata de conhecer a capacidade de conhecimento do homem, a preocupação se volta para estabelecer procedimentos que nos garantam que encontramos a verdade. Isto é, o pensamento deve oferecer a si próprio caminhos próprios, critérios próprios e meios próprios para saber o que é verdadeiro e como alcançá-lo em tudo que investigamos. Imaginemos uma caverna subterrânea onde, desde a infância, geração após geração, seres humanos estão aprisionados. Suas pernas e seus pescoços estão algemados de tal modo que são forçados a permanecer sempre no mesmo lugar e a olhar apenas para frente, não podendo gritar ou virar a cabeça. A entrada da caverna permite que alguma luz exterior ali penetre, de modo que se possa, na escuridão, enxergar o que se passa lá no interior. A luz que ali entra provém de uma imensa e alta fogueira externa. Entre elas e os prisioneiros, no exterior,
Portanto, há um caminho ascendente ao longo do qual foi erguida uma mureta, como se fosse uma parte de uma fronteira, uma espécie de palco de marionete. Ao longo dessa mureta, palco, homens transportam estatuetas de todo tipo, figuras de seres humanos, animais e todas as coisas. Por causa da luz da fogueira e da posição ocupada por ela, os prisioneiros enxergam na parede, lá no fundo, as sombras das estatuetas transportadas, mas sem poderem ver as próprias estatuetas, nem os homens que as transportam. Como jamais viram outras coisas, os prisioneiros imaginam que as sombras vistas por eles, ou seja, eles não podem mais saber que são sombras, nem podem saber que são imagens, estatuetas das coisas, nem que há outros seres humanos reais fora da caverna. Também não podem saber que enxergam porque há uma fogueira e uma luz no exterior, e imaginam que toda a luminosidade possível é a que reina na caverna. O que aconteceria, indaga Platão, se alguém se libertasse entre os prisioneiros? Que faria o prisioneiro liberto? Em primeiro lugar, ele olharia toda a caverna e veria os outros seres humanos e a mureta, as estatuetas e a fogueira. Embora dolorido pelos anos de imorbidade, começaria a caminhar dirigindo-se à entrada da caverna e, deparando-se com um caminho ascendente, ali ele subiria. No primeiro momento, ficaria completamente cego, pois a fogueira, na verdade, é a luz do sol que ele ficaria totalmente ofuscado por ela. Depois, acostumando-se com a claridade, veria os homens que transportam as estatuetas e, prosseguindo pelo caminho, enxergaria as próprias coisas, descobrindo que, durante toda a sua vida, não tinha visto nada além de sombras, de imagens que foram projetados no fundo da caverna e que somente agora está contemplando a própria realidade. Liberto e conhecedor do mundo, o prisioneiro volta à caverna e ficaria totalmente desnorteado novamente pela escuridão. Contaria aos outros o que viu e tentaria libertá-los. O que lhe aconteceria nesse momento? Os demais prisioneiros zombariam dele, não acreditariam em suas palavras. Se não conseguisse silenciá-lo com suas caçoadas, tentariam fazê-lo espancando. E se mesmo assim ele tentasse afirmar o que tinha visto lá fora da caverna, certamente acabaria por matá-lo. Mas, quem sabe, alguns poderiam ouvi-lo contra a vontade dos demais e também decidisse sair da caverna rumo à realidade. O que é a caverna? O mundo em que vivemos. O que são as sombras? As estatuetas, as coisas materiais e sensoriais que percebemos. Quem é o prisioneiro que se liberta e sai da caverna? É o filósofo. O que é a luz exterior do sol? A luz da verdade. O que é o mundo exterior? O mundo das ideias verdadeiras ou verdadeira realidade. Qual o instrumento que liberta o filósofo? Com o qual ele deseja libertar os outros prisioneiros? É o pensamento. O que é a visão do mundo real iluminado? A filosofia. Por que os prisioneiros zombam, espancam e matam o filósofo? Platão, nessa hora, está se referindo à condenação de Sócrates, à morte, aquela condenação que foi feita pela Assembleia Ateniense. Porque imaginam que o mundo sensível é o mundo real e o único mundo verdadeiro.